sem valor vivem dizendo mentiras. Piscam e fazem gesto para enganar os outros. 14. As suas mentes perversas estão sempre planejando o mal, e eles espalham confusão por toda parte. 15. Por isso a desgraça cairá de repente sobre eles e não poderão escapar. Amém? Amém. Então, observa que do verso de número 12 ao verso de número 15, vamos tratar aqui sobre o homem mau, né? Provérbios, Salomão, ele relata, né, nos versículos anteriores, sobre sermos fiadores, né? E aí nós tratamos aqui, há 15 dias atrás, sobre ser fiador de alguém, né? Se você não quer ter problema, se você não tem aí um saldo de emergência para que você possa cobrir essa fiação, né? Por ser fiador de alguém, se a pessoa não pagar, você tem como obrigação de estar pagando. Por quê? Porque você se pôs sobre isso, né? Você se propôs a ajudar alguém. Só que muitas das vezes esse alguém, ele não cumpre com o compromisso. E aí, assim, afetando a sua vida. E aí, muitas das vezes a gente até cita, mas é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas enfim, né? A gente tem que entender que antes de ser homem ou mulher de Deus, são pessoas. Amém? E aqui Salomão, no seu verso de número 12, vai relatar sobre o perverso, né? O homem mau. E olha o que a Bíblia diz: o perverso não tem caráter. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque não se trata de religião, não se trata de ser servo de Deus, não se trata de ser cristão ou não. Isso se trata de caráter. Então, o homem que não, ou a mulher que não tem caráter, não é a religião, não é, a igreja, não é o cristão que seja que vai mudar a pessoa. A pessoa tem que entender o quê? Primeira coisa, antes de ser servo ou serva de Deus, eu tenho que ter caráter. Porque nós precisamos entender o quê? A igreja, ela nos ensina, como está nos ensinando aqui, né? O Senhor nos ensina. Quando eu digo igreja, eu digo o Senhor. O Senhor nos ensina a sermos homens e mulheres de caráter, pessoas boas, né? E a gente sempre ouve dizer o quê? Quando alguém faz alguma coisa que é servo de Deus, a pessoa logo que está fora, ela vai citar o quê? Ou ele vai citar, tinha que ser crente. Mas não é crente? Então, olha só a acusação. E isso não é a chave de tudo. Por quê? Porque não é a questão de sermos cristãos, a questão de termos caráter. Então, olha só o que diz a Bíblia. O perverso não tem caráter. Anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. Então, vamos lá. Você não precisa responder, mas você vai meditar aí na sua mente. Nessa caminhada com o Senhor, paz do Senhor, nossa irmã Maria, seja muito bem-vinda. Olha só, nessa caminhada com o Senhor, quantas pessoas você já conheceu que não tinha caráter? Dentro e fora da igreja. Pessoas, olha só, que têm o prazer de dizer coisas ruins, coisas maldosas. E a Bíblia cita sobre isso. Entenda isso aqui. A pessoa que é maquinada ou maquinado para fazer fofoca, conversa fiada, mentira, é uma pessoa sem caráter. Olha que forte isso aqui. Por quê? Porque eu preciso entender que não é a igreja que vai me moldar, mas é Cristo que vai me modificar. É Cristo que vai me transformar. Então eu preciso entender aqui. Olha só, a pessoa que é perversa, há um tempo atrás nós citamos sobre isso.